Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar dos mudras, que são mais do que qualquer coisa, gestos executados principalmente com a nossa mente. Apesar da gente sempre ver que são gestos feitos com as mãos, como no nosso método a gente trabalha, com diversos gestos que você pode utilizar na tua prática, né? Eles são gestos feitos com a mente. Quando a gente utiliza uma parte do corpo conscientemente, é basicamente uma chave para que a gente acesse um padrão mental arquetípico ou uma forma de você acionar determinadas áreas do teu cérebro onde existe um inconsciente coletivo atuando. E o gesto, mesmo que você não saiba, que você não entenda o significado, ele vai lá no fundo das tuas sombras para te ajudar a encontrar determinadas ações, determinadas é, conexões neurais para que isso te traga cura, para que isso te traga transformação pessoal, para que isso te traga força, para que isso te traga às vezes mais concentração. Então a gente vai falar um pouquinho dos gestos, né? Eu expliquei que são feitos com as mãos no nosso método, mas existem algumas linhas de yoga, alguns mestres do yoga que consideram também tanto os pés quanto a boca para se fazer, como Ketchari Mudra, que eu já expliquei numa das aulas, onde a gente fala de bandhas, né? Assim como o corpo todo, né? Você pode utilizar os olhos também. Algumas linhas vão chamar isso de mudra. No nosso método, a gente utiliza a palavra mudra para se dirigir aos gestos feitos com as mãos, mas no intuito de trazer mais consciência à prática. Então, às vezes, ao invés de você estar fazendo uma postura com a mão de qualquer jeito, você pode ir lá e fazer um gesto de poder, um gesto mais suave, né, como existem vários, para trazer leveza, um gesto de conexão que são infinitos. Aí a gente tem dentro do nosso método catalogado 108, mas existem inúmeros mudras espalhados pelas culturas espiritualistas, pelo budismo, pelo pessoal que trabalha com terapia de cura, né, com as mãos. Então você vai ver falar de tudo. Se você buscar fora do contexto do yogando, vai ver outros gestos, às vezes o mesmo gesto com outros nomes, outras finalidades. Porque cada gesto tem uma finalidade no campo da cura, no campo energético, no campo de conexões neurais, no campo de mais consciência na hora de fazer asana, se for o caso. A verdade é que eles acionam as nadis, né? Quando você faz um gesto e leva a consciência até a tua mão, a tua consciência vai acionar as nadis e, consequentemente, dar mais energia para os chakras também. Então, isso promove uma expansão da consciência dentro da prática. Então, basicamente, como eu falei, esses gestos, né, os mudras, são esses gestos realizados principalmente com a mente, mas que devem ser expressos, no nosso caso, através das mãos, e diferentemente de algumas linhas do yoga, que utilizam várias partes do corpo. Eles são muito utilizados no yoga e nas danças indianas, pois fazem uma reverência a vários aspectos das divindades hindus e da natureza. No contexto do método Mahayogando,
os mudras, eles são elementos que dão um suporte total à prática. Eles servem para deixar a prática mais consciente, assim como bandhas, assim como kriyas, até mesmo os mantras, são ferramentas que fortalecem a prática. No Gheranda Samhita, o texto clássico do Hatha Yoga, a gente pode encontrar lá falando justamente isso, que o processo útil que colabora nas práticas, tanto de pranayama, pratyahara, dharana, né, dhyana, samadhi, todas essas práticas se denomina mudra. Você pode constatar dessa forma que os mudras eles estão ligados às principais técnicas utilizadas pelo yoga físico, né, que seria o Hatha Yoga. E, em geral, eles são praticados com essas técnicas, até mesmo no asana. O Hatha Yoga buscou sempre integrar as polaridades, né? Se você pegar a palavra Hatha, separa Ha, seria a energia expansiva, solar, energia do coletivo, macrocósmica. E Ta seria a energia receptiva, lunar, individual, introspectiva, microcósmica. É nessa integração que o praticante vive um estado de consciência além do eu pessoal, um estado transpessoal integrado com o universo de criatividade e cura. Os mudras estão ligados a esse fluxo das energias, tanto na mente como no campo energético, e fazem correspondência com o corpo físico, especialmente por meio aí do sistema endócrino, do sistema nervoso simpático e parasimpático. E todos nós, né, em geral, experimentamos esse caráter arquetípico dos mudras quando num determinado estado emocional, numa situação específica, realizamos um gesto para qualquer outro ser humano. Pode ser esse, pode dar um tchauzinho, pode ser esse, unir as mãos em prece. A pessoa vai entender, é um gesto que já é universal, né? Por exemplo, quando você está agradecendo alguém, faz assim, na hora. Ou se você fizer um gesto feio que eu não vou mostrar aqui, a pessoa já vai se impactar também. Isso muda a energia, né? E esses gestos, muitas vezes, ultrapassam os limites do tempo. Às vezes, um gesto que é feito há 2000 anos, você ainda está usando. Né? Como esse, por exemplo, que é um gesto de reverência, quando a pessoa une as palmas das mãos, em prece, mas muitos outros. Né? Você pode pegar, por exemplo, a pessoa fazer isso aqui, né? A pessoa fazer um gesto como esse, que é no mergulho é muito utilizado, como um gesto de, tá tudo bem, tô ok, mas se você de repente mudar e fizer de uma outra forma, a expressão, a energia que tu está passando, dependendo do lugar e cultura mundial, pode ser uma ofensa, entende? Então é muito interessante a gente acompanhar como você se sente quando você recebe um gesto, né, de alguém, quando alguém faz um gesto. Tem esse gesto aqui que é muito famoso para quem curte Jornada nas Estrelas, por exemplo. Se você conhece o filme ou fizer, na hora você já vai associar, porque você conhece a simbologia do gesto, né? E muitos gestos estão realmente no inconsciente coletivo, como diria o psicanalista suíço o Jung, né, o Carl Gustav Jung, ou como dizem os orientais, estão no akasha, estão nessa informação contida em todas as coisas, no espaço cósmico, onde estão armazenados todos esses conhecimentos da humanidade desde os primórdios. Se a gente pegar um gesto que a gente nem conheça e fazer esse gesto, a gente pode estar ativando uma memória ancestral, uma memória até espiritual que traga um conteúdo. A execução dos mudras envolve gestos específicos feitos com as mãos, no nosso método, como eu disse, que são considerados chaves de acesso a um canal energético. Cada mudra possui um propósito particular. Você pode ver um gesto que vem para equilibrar, para ativar ou harmonizar diferentes aspectos da mente e do corpo. Por exemplo, o Jnana Mudra, que é esse gesto onde a gente une o indicador e o polegar, ele é conhecido por promover clareza mental e concentração. Então, ele é ótimo para pranayamas, ele é ótimo para meditação. Esse é um gesto universal do yoga. E a gente vai ver esses gestos
normalmente acompanhando as práticas dos pranayamas, os respiratórios, nas posturas, para maximizar os benefícios das posturas. A integração dessas técnicas é o que permite um aprofundamento até na meditação, e um maior controle sobre os nossos sentidos quando a gente faz pratyahara, conduzindo o praticante a um estado mais elevado de consciência. Esse que é o intuito. E também vai embelezar. Como na dança é utilizado, no asana também acaba trazendo esse benefício. E eu acho super válido. Ao longo da nossa prática, né, você vai poder experimentar uma sensação de paz interior maior, uma vitalidade, se você buscar um gesto de força, de vitalidade, ou de conexão, fazendo um Shiva Mudra, algo que te conecte. Você pode buscar formas de fazer isso, né? Portanto, esses mudras, eles não são apenas gestos estáticos, mas eles acabam funcionando como ferramentas que podem transformar a nossa experiência, tanto no yoga quanto nas meditações, para que a gente tenha uma potencialização energética. Eles atuam como essas chaves de acesso a um nível de consciência, a planos mais profundos, vamos dizer assim, do ser. Eu, particularmente, já venho tentando adquirir formas na minha prática de tornar ela cada vez mais consciente, né? Como praticante, falando assim. Então, os mudras me ajudam muito. Geralmente, quando eu pratico pranayamas, eu já entendo qual dos gestos me trazem determinadas situações. Porque pranayamas tem ali 4, 5 gestos que você pode utilizar. Geralmente em Jnana Mudra, mas você pode utilizar, por exemplo, o Prana Mudra. Aí você pode, né, apoiar nas pernas, ou quando tiver um Nadi Shodhana, respiração alternada, você vai utilizar fazendo a alternância das narinas. Tem Vishnu Mudra, que você pode fazer alternação, também segurar o Vishnu Mudra sobre os joelhos. Tem um gesto que eu gosto muito, que a gente vai passar aqui para vocês, que você une aqui o polegar ao indicador e o dedo médio e traz os outros dois assim pelo ladinho e coloca bem aqui na frente do teu ventre, que chama Atma Mudra. Esses são ótimos para respiração. E para asanas tem toda uma infinidade. Você pode utilizar inclusive os mesmos para fazer as posturas, não tem problema nenhum. Isso aí é mito, né? Que se fala que tem que usar o gesto só para aquilo. Não. É para a finalidade que você está buscando. Então, um estudo que não precisa ser muito profundo sobre cada um dos mudras vai te revelar muito sobre como utilizar eles, né? E inclusive fazendo sequências, criando sequências, utilizando gestos e aí modificando, fazendo gestos como se fosse uma coreografia, né? Onde você pode estar trabalhando vários gestos, talvez montar uma coreografia baseada dentro daquilo que você está buscando, né, de gestos ali. Você pode pegar, por exemplo, eu quero trabalhar com a energia feminina, estou precisando fortalecer a minha energia feminina. Então eu vou pegar alguns gestos que possam fortalecer o feminino. Tem vários gestos, né? Esse é o Yoni Mudra. Aí você pode pegar vários gestos que têm já essa característica de introspecção, de acolhimento, de fertilidade, enfim. E pode montar uma sequência e ficar repetindo aquilo, com botar uma música que você gosta, como uma meditação, tentar sentir o gesto. Mesmo que você não conheça, vai fazer efeito com certeza. Mas se você tiver um pouco mais de conhecimento, você pode potencializar os efeitos dos gestos, ok? Mais para frente, você vai ter um vídeo para assistir com formas de executar vários dos gestos que a gente disponibiliza por PDF, mas também como executá-los, com a professora Susan ali auxiliando, tá bom? 3 aspectos principais dos mudras. Eles são reflexológicos, simbólicos e magnéticos. E a gente vai ver o que é um pouquinho de cada um desses para entender. No aspecto reflexológico,
fala que os mudras atuam por associação neurológica e condicionamento reflexo, ou seja, através da psique afeta o corpo físico. E é então um condicionamento que adotamos voluntariamente e não como em outros casos de agir inconscientemente. Portanto, a resposta ao mudra, no que diz respeito ao caráter reflexológico, não é inato, mas é adquirido através da aprendizagem. O gesto é associado ao que acontece quando o fazemos. Por isso que é importante, se a gente souber um pouquinho do mudra, a gente consegue ter resultados ainda mais expressivos. Mas esses 108 que a gente separou, todos têm benefícios para você. No aspecto simbólico, né, os gestos eles reproduzem em forma plástica figuras mitológicas, alguns elementos da natureza, ações, ensinamentos. Então você vai ver ali que tem gestos que vai parecer o Trishula de Shiva, enfim, tem uma infinidade de gestos que imita a cauda do peixe de Matsya, e aí você vai poder escolher também com esse tipo de aspecto. E no aspecto magnético, que eu considero muito interessante, foi observado pelos yogis da antiguidade que quando eles posicionavam conexões entre alguns dedos, né, ou uma mão sobre a outra com determinado gesto, ativando alguns dedos, que cada um dos dedos ali representam elementos, né? A gente tem terra, água, ar, éter e fogo, né? Por isso que quando a gente faz, por exemplo, determinados gestos de respiração, a gente está acionando esses elementos, conectando eles aos chakras com efeito magnético, como quando eu vou fazer aqui o Prana Mudra, tocando o elemento do éter e do ar na região do Agnya Chakra, para fortalecer justamente esse elemento nessa região, e eu alterno terra e água numa narina e fogo na outra. Geralmente a gente usa a mão direita, né, para fazer isso, então o fogo ficaria na narina direita, água e terra na narina esquerda. E todos esses elementos vão se combinando junto com as nadis e com os chakras e vão causando, dependendo da forma que você utiliza o gesto, como você conecta o dedo, enfim, é como se fossem combinações de umas senhas mesmo, para você ir acessando áreas que talvez com apenas a mente a gente não consiga acessar. É tão sutil, considero até mais sutil do que muitas posturas que a gente faça com o corpo, às vezes para ativar o chakra, né? A gente tem as práticas de posturas para energizar chakra, para trabalhar vários aspectos da mesma forma, só que eu acho tão sutil porque se você não tem uma movimentação dos dedos, isso te limita. Então acaba que conforme você vai criando essas conexões neurais e vai desenvolvendo essa plasticidade, o teu magnetismo vai evoluindo também, a tua forma de lidar com energia sutil, ela também é um reflexo. Você vê na mão de uma dançarina, por exemplo, nossa, como é a questão energética, porque ali ela lida com uma facilidade incrível, mas você não sabe o esforço que ela teve para chegar até ali. Então, muita coisa vai acontecendo nesse processo. E nas práticas, né, onde você cria sequências de mudras, isso aparece fortemente também. Eu sinto muito forte quando eu faço uma sequência de mudras em forma de meditação, assim. Para mim é uma das coisas que mais, me impacta, às vezes, energeticamente. Eu posso ficar muito tempo fazendo respirações, depois fazendo mudras, sentado numa posição, isso, para mim, é muito forte mesmo. Então eu aconselho você a experimentar isso, né? Você vai pegar as sequências, os gestos que a gente vai passar para vocês e vão talvez montar uma sequência sua, quem sabe, botar 3, 4, 5, e aos poucos, conforme você vai decorando, você pode fazer uma sequência livre e deixar fluir. Experiencie esta sequência de mudras, como se manipulasse o fluxo desta energia
de coloração verde, em movimentos fluidos que dinamizam esta força. Sinta as mãos transmutando o gesto para o Avarhana Mudra. Visualize-se banhando-se nessa cachoeira de energia, trazendo as mãos em frente ao peito, em Kapota Mudra, condensando esta força em união com o seu coração. Mentalize uma flor de lótus se abrindo em frente ao peito e enxergue isso como um momento de renascimento do amor cósmico dentro de você. Demonstre sua gratidão oferecendo estas flores para o poder do despertar que existe dentro de ti. Então abra o peito para a vida, colocando-se para o mundo, com a natureza à sua volta e com as infinitas possibilidades que você pode escolher criar e experimentar. Repita o ciclo observando cada gesto de poder, cada chave de união, com o todo. Observe-se diante disso, sem expectativas, apenas você e você mesmo. Perceba isso. Perceba a sua respiração. Perceba as sensações de que emanam do seu corpo. Repita o ciclo observando cada gesto de poder, cada chave de união, com o todo. Observe-se diante disso, sem expectativas, apenas você e você mesmo. Coloque-se na posição de observador da sua verdadeira existência, pois você é o Absoluto. Perceba isso. Perceba a sua respiração. Perceba as sensações de que emanam do seu corpo.
Os mudras se desdobram em 4 estados diferentes. São 4 estados no qual identificação, o primeiro deles, acontece através da execução de nyasa, buscando adquirir as qualidades de um arquétipo. Para uma maior identificação é necessário bhava. Essa palavra designa sentimento, intenção e atitude interior. O bhava dá força à mudra. Assim que o praticante se identifica com o gesto, a sintonização é estabelecida e o conhecimento começa a fluir. Em seguida vem a assimilação. Essa assimilação aprofunda a identificação e está dentro desse processo de nyasa. Nessa fase, cada mudra e seus atributos são mais bem compreendidos e eles começam a ser incorporados como seus. No ponto de utilização, o praticante para, de ter uma atitude passiva em relação ao gesto e acaba se tornando mais ativo, onde ele começa a conhecer os atributos das mudras, utilizando-o conscientemente como uma chave para acesso ao conhecimento. O quarto e último, que seria o aspecto de desenvolvimento, nesse último estado, o poder do mudra se expande, onde ele transcende o próprio gesto, evoluindo e proporcionando todos os processos de cura e transformação do ser. Dentre os principais gestos que a gente utiliza no nosso método, nas nossas práticas, você vai encontrar Anjali ou Pranam Mudra, onde Anjali significa ofertar, saudar, elevar, invocar, trazer, cultivar. Transmite sentimentos positivos cordialmente e de boas intenções. Na Índia, esse gesto equivale ao nosso aperto de mãos. Unindo as palmas das mãos, se colocam em contato seus respectivos chakras, potencializando a energia que será transmitida. Este gesto pode dirigir-se à deidade, o devata, com as mãos unidas sobre a cabeça, ao mestre com as mãos à frente da testa, à guisa de saudação, como um namaskara, e entre as pessoas, com as palmas em frente ao peito, ou ainda com uma mão só. É a saudação inicial e final das danças indianas. Quando feita ao lado do corpo, a dança clássica hindu representa reverência aos deuses guardiões aos pontos cardeais. Ao fazê-lo em equilíbrio sobre um pé só, com os braços estendidos para cima, representa a ascese yogi, ou a tapasya, que é o esforço sobre si mesmo. Esse diagrama aéreo é tão rico em respeito contido, em distinção espontânea, em recolhimento, gratidão e deferência, enobrece tão naturalmente aquele que o desenha sobre o horizonte da amizade, que surge nele a vontade de fazer do Anjali sua única função, de praticá-lo como uma arte ou uma forma de yoga. Este simples gesto, mesmo quando feito mecanicamente, outorga paz e equilíbrio, introverte e sacraliza. O Anjali é o mais belo gesto que o homem criou ao empreender a mais maravilhosa das aventuras, a da comunicação, ou melhor, um gesto que ele herdou dos deuses, pois esta foi a saudação que eles intercambiaram no início dos tempos mais antigos e nos seus poemas. Geralmente é utilizado na prática de asanas, pujas, meditações. A gente pode utilizar como uma forma de fazer mantras também. Jnana Mudra a gente vai ver em variações diferentes, como Surya Jnana Mudra, o número 1, e Chandra Jnana Mudra, o número 2. A palavra Jnana significa conhecimento. Esse gesto conecta as polaridades masculino, feminino, positivo e negativo dos dedos indicador e polegar de cada mão para criar um vórtice energético. As mãos que acabarem por tocar os joelhos polarizam com os chakras que ali existem para criar outra polaridade energética que serve para estimular a expansão ou o recolhimento da energia, dependendo de como as mãos estiverem expostas. Se você utilizar a variante 1, acaba por expandir a energia de forma a estimular o ser, proporcionando maior disposição e vitalidade. Já na variação do Chandra Mudra,
que é aconselhável para o recolhimento, o aquietamento e a absorção energética. Tranquiliza e dá o equilíbrio emocional necessário para o centramento maior do ser em busca de estados meditativos. Ela nos convida ao recolhimento, assim como a energia lunar. A sua utilização é feita frequentemente para as respirações e meditações, mas em asanas elevado ou em frente ao peito, o Jnana Mudra simboliza a sabedoria. Atma Mudra. Esse gesto tem um efeito semelhante ao Jnana Mudra, porém, nesse caso, são os 10 dedos que participam, tornando-o mais poderoso. As mãos geram um vórtice na frente de um dos chakras principais, o Swadhisthana, para impulsionar a ascensão da energia Kundalini. Geralmente é utilizado na prática de mantras e também de pranayamas. Em alguns asanas é possível adaptá-los para que você utilize também e até meditações. Vishnu Mudra, o gesto do equilíbrio universal, que foi criado em homenagem a Vishnu. Exclusivo para pranayamas, Vishnu Mudra é sempre praticado com a mão direita, símbolo de recebimento de energia. Prana Mudra. A palavra prana se refere à energia vital. O gesto é montado juntando-se a ponta do polegar com os dos dedos mínimo e anelar, representando a união dos elementos fogo, terra e água, se interligam para trazer maior vitalidade. Geralmente é utilizado na prática de pranayamas. Na utilização do Nadishodhana Pranayama, o dedo indicador e médio unem-se sobre o ponto entre as sobrancelhas para estimular o Agnya Chakra, enquanto o polegar e os dedos mínimo e o anelar se unem para trabalharem nas narinas alternadamente durante a respiração. Prana Mudra é sempre praticado com a mão direita, que é esse símbolo de recebimento de energia. É claro que muitos desses mudras que eu comento, que são exclusivamente utilizados para pranayamas, eles podem sim ser utilizados em asanas. Isso vai trazer mais consciência para a tua prática, com certeza. Eu acredito que isso não traga nenhum tipo de malefício. Pelo menos eu nunca vi e nem estudei nada que comprovasse o contrário. É importante a gente saber também que existem inúmeras linhas de yoga, inúmeras terapias de cura com as mãos, que vão falar dos mudras de uma forma muito mais, talvez, ampla do que a gente está trazendo. A gente não está com esse intuito de aprofundamento em mudras, porque isso daria muitos capítulos. Então, o yoga acaba utilizando, mas apenas em estudos mais profundos, com cursos de 4 a 6 anos de yoga, que você vai ter um conhecimento mais aprofundado, mas a segurança de poder praticar cada um desses gestos está justamente nessa série que a gente preparou, que vem do Hatha Yoga, que a gente se inspira. Não são utilizados como um intuito de cura, né? Apesar disso acontecer, porque se você atua no campo energético, isso vai te trazer benefícios, ok? Assim como essas outras terapias de imposição de mãos fazem, né? Algumas linhas de yoga trabalham com a cura com as mãos, então naturalmente você vai encontrar alguma discrepância, algumas diferenças em nomes e funcionalidades, mas eu aconselho sempre você pesquisar, estudar e dentro do teu sentir trazer para a tua prática. Se você sentir de praticá-los e trazer para a prática dos asanas, das meditações, dos respiratórios, a partir de agora você vai ter esse conhecimento nas tuas mãos. Ele está num vídeo que está separado aqui para você dentro do portal do aluno, esse vídeo com todos os mudras e também no material PDF. Uma tarefa para você que viu esse vídeo, aprofundar e evoluir também a tua prática, é separar 5 mudras, 5 desses gestos, para que você possa fazer uma sequência, treinar essa sequência bastante, fazer fica um tempo ali, sente, faz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto,
né? Mudando de um para o outro, tentando trazer como se fosse realmente uma sequência coreografada. E aí você vai gravar um vídeo, né? Se quiser, bota uma musiquinha que você gosta de fundo, grava um vídeo e manda para a gente. Outro é você escolher um desses gestos, pode ser entre todos, não precisa ser o que você usou na sequência que você fez, um desses gestos para você falar o que ele te remete, o que ele desperta em você. Então você vai gravar um vídeo falando também desse gesto, vai dizer o nome dele, né? Vai dizer para que ele serve, vai explicar um pouquinho do gesto e vai falar para você por que ele te toca, o que vem quando você faz, ou o que você sente, enfim. Tá legal? Então tá aí a tarefinha. Assista o próximo vídeo com a execução dos mudras, a professora Susan fez pra gente, e também o material do PDF. E manda aí o seu recado, deixa um comentário, se você tiver qualquer dúvida, fala conosco, que essa é a ideia, essa troca é muito importante, tá bom? Um abração, aguardo vocês numa próxima aula. Namastê!